Talvez você seja domador ou iniciante, né? E tenha já assistido muitos vídeos de doma no YouTube, principalmente do Leonardo Feitosa. O Leonardo tem esse material nas redes sociais. Mas o importante é que você saiba que não basta você assistir esse vídeo. Por trás da doma propriamente dita, vem muitas coisas. Tem os conceitos, né? Você tem que entender o comportamento de cada animal e a razão de você estar fazendo. Cada ato dentro de um redondel tem um motivo, né? E o Leonardo vai falar com a gente hoje, explicar sobre comportamento, psicologia e natureza animal. Esse é o assunto do nosso Saiba Mais LF de hoje. Vamos Muito lá, bem, Leonardo? pessoal. Valeu, Emerson. Valeu, Diego, Raul. Bem, obrigado você que está aí participando com a gente. Mais uma, né? Esse é um assunto importante, né, que eu sempre procuro frisar bastante com os meus alunos, né? Eu sempre uso essa frase: não seja um macaco de imitação. Às vezes o cara ele sabe como fazer, ele sabe como atuar, mas ele ainda não conseguiu ainda fazer a leitura perfeita de um cavalo. Claro que a leitura perfeita de um cavalo você vai fazer com o tempo, né? O número de cavalos domados, né? E aí você começa a fazer essa leitura de ação e reação, que está muito relacionado ao sucesso da nossa doma, né? Então, esse sucesso... Então, assim, algumas pessoas estão vendo esses vídeos, a gente tem bastante material, mas a gente quer aqui, nesse vídeo, fixar para você a importância de você entender de comportamento, natureza, psicologia de cavalo, para você realmente entender o que está se passando ali dentro, né? E não se tornar um processo mecânico. Bem, algumas pessoas veem esses vídeos e conseguem ter um resultado legal, mas o dia que aparecer um cavalo com mais dificuldade e você não tiver essa leitura perfeita, provavelmente você vai se frustrar, você não vai conseguir um resultado imediato ou, às vezes, até com dificuldades maiores. Então, quando você começa a fazer essa leitura do cavalo, você começa a ter um time muito bom, né? Então, assim, eu já comentei com vocês que assim, esse time, você tem até 5 segundos para você dar um reforço positivo ou negativo para um cavalo. Mas o tempo ideal para isso é de 3 a 8 décimos de segundo. Então, na verdade, a diferença entre treinadores está exatamente nesse time de ação e reação. Mas você não consegue ajustar e lapidar esse time enquanto você não consegue fazer a leitura perfeita. E essa leitura perfeita está muito relacionada a estudo de comportamento animal, né? Você precisa estudar isso e a gente te dá te dá bastante informação sobre isso. Então a gente tem um e-book aí na internet que é gratuito para você ler. A gente tem os vídeos falando sobre comportamento, mas é importante que você se mantenha estudando, assim como eu me mantenho estudando sempre, né? Sempre tentando me aprofundar mais nessa situação de comportamento. O cara estando com essa situação fresca na cabeça, ele começa a entrar no redondel e começa a ver as coisas com mais clareza. E aí, a partir daí, a sua doma também começa a fluir com mais clareza, né? Então, é importante, é muito importante que você esteja 100% presente dentro do redondel. O que é isso? Corpo, mente e estado de ânimo, estado de espírito. Você precisa estar ali. Então, uma coisa que nos dificulta muito hoje em dia, em algumas nos facilita muito, mas nos dificulta também, é esse cara aqui, ó, telefone. Então,
a internet, as redes sociais são boas, inclusive agora a gente está se falando por elas, né? Essa é uma vantagem. Mas a outra é que muitas das vezes a gente se torna refém desse cara aqui, desse telefone. E aí isso está se tornando um mal da sociedade atual, que você está sempre focado ali no telefone e não está 100% presente nas conversas. Então, isso tem acontecido demais entre o relacionamento entre seres humanos. Às vezes eu estou conversando com você e estou mandando uma mensagem, às vezes eu estou conversando com você, estou lendo uma mensagem ou ali passando o dedo, às vezes mecânico, automático. Isso faz com que eu não esteja 100% presente na conversa. E se você não está 100% presente na conversa, isso vai dificultar a sua comunicação. E, naturalmente, isso vai dificultar o seu relacionamento. Bem, e aí, a partir desse momento, a gente começa a ter leituras erradas ou erro de comunicação, né? E aí as coisas não acontecem como a gente gostaria, né? Eu, por exemplo, quando eu estou conversando com uma pessoa e essa pessoa começa a falar, a teclar ou a ler, eu paro e espero ela terminar, né? Tenho tido esse comportamento para mostrar para ela, olha, eu estou conversando com você, então conversa comigo. E, ao mesmo tempo, também me policio demais para quando eu estiver conversando com alguém, eu estar todo ouvido a ela, dando atenção a ela, né? Então, isso é importante. Bem, eu estou falando de relacionamento entre seres humanos na nossa sociedade. Isso acontece e a gente se permite fazer isso. Mas o cavalo não nos permite fazer isso. Se você não estiver focado no que você quer, se você não estiver 100% presente dentro do redondel, a comunicação vai ser falha e o relacionamento também. Isso vai te dificultar demais no momento que você estiver iniciando o seu cavalo. Por quê? Porque você pode passar a sua vida inteira tentando ensinar um cavalo a falar português e você não vai conseguir. Ele tem uma linguagem própria, que é a linguagem Ecos, né? E aí você precisa falar a língua dele. Precisa falar mandarim, mas com o cavalo ele tem a linguagem Ecos. E o mais legal, que se você for para os Estados Unidos e for para a China, a linguagem do cavalo é a mesma em qualquer lugar do mundo. Então você consegue se comunicar com o cavalo em qualquer situação. A linguagem do cavalo é puramente corporal. O cavalo relincha, mas ele não está se comunicando, né, pelo menos com a gente, através dessa comunicação. Assim, a porcentagem de comunicação de um cavalo é muito grande na linguagem corporal, né, e não verbal. Então, a gente precisa estar olhando, mas estar enxergando. Então, é importante que você esteja com seus sentidos aguçados, né? E para você estar com os sentidos aguçados, você tem que estar focado na conversa, focado na doma. Então, eu preciso olhar, eu preciso enxergar, eu preciso escutar o que acontece. Só ali dentro do redondel? Não. Às vezes, um cavalo está incomodado dentro do redondel porque tem um cachorro latindo lá fora. Às vezes, o cavalo está incomodado dentro do redondel porque tem um aluno lá de fora rasgando um copinho descartável. Isso vai depender muito do quanto esse cavalo tem medo, do quanto esse cavalo é dominante. E se você não estiver prestando atenção nisso, provavelmente essa situação vai passar batida. E aí você está achando que o cavalo está com muito medo seu, mas não é. Às vezes é aquele cachorro que está latindo, às vezes é aquele cara que está fazendo um barulho, às vezes é um caminhão que passou, né?
Então, quando a gente brinca, né, que quando a gente brinca não, é sério isso. A gente fala que quando a gente entra dentro do redondel, a gente quer virar um cavalo, ter atitude de cavalo, é de verdade. Então, eu preciso ter essa percepção de tudo que acontece à minha volta, né? Então, se o cavalo percebeu, eu preciso perceber também, né? Então, eu preciso estar ouvindo, preciso estar vendo, preciso ter um tato hipersensível, assim como ele tem, né? O que a gente chama de cócegas num cavalo, na verdade, não é cócegas, é tato hipersensível. São pontos vulneráveis onde os predadores atacam na natureza. O que a gente precisa fazer com as nossas mãos e com os nossos pés, e muitas das vezes com o stick, com a sacolinha, com a corda, com o que quer que seja, depende da necessidade do momento, né? A gente conseguir desensibilizar e diminuir esse tato. Então, é muito importante que você esteja atento e com a sua mão você sentir esse tato, porque na maioria das vezes você percebe um cavalo que está muito tenso, com os músculos tensos, você às vezes sente ele tremer, às vezes você observa ele tremer, e quando a sessão vai evoluindo de forma que você começa a desensibilizar esses pontos e começa a diminuir esse medo, ele começa a entender você como um parceiro, não como um predador, e você começa a sentir que ele relaxou. E aí, às vezes o cara me pergunta, Léo, mas como você sabe que você pode montar? Eu estou sentindo, eu estou percebendo esse cavalo relaxar. Eu estou vendo ele lamber e mastigar. Eu estou vendo ele abaixando a cabeça, né? A cabeça está começando a relaxar de forma como a gente já falou aqui, né? Um cavalo quando não confia, quando está assustado, ergue a cabeça, se afasta de você, como quem fala, ó, estou afastando minhas jugulares de você, se ele não confia. Por quê? É onde os grandes felinos atacam. Então ele começou a abaixar a cabeça, começou a relaxar, você tocou nele, ele está baixando aquela adrenalina. O olhar dele que estava estalado já está com um olhar morteiro, né? Você precisa perceber isso. Agora, se você não estiver focado e você não entender de comportamento, provavelmente isso vai passar batido. E aí, isso acontece algumas vezes, um cavalo pular com você porque você não percebeu. Você está pronto para montar, mas o seu cavalo ainda não. Então, você precisa esperar um pouco mais. Você precisa trabalhar ele um pouco mais, né? Então, é importante que você tenha essa sutileza, esse feeling, né? Esse expertise de conseguir ter essa percepção. Então, muitas das vezes, vocês já me viram falar, ó, quando a gente doma, é coração, você está sentindo ali dentro. Então, quando eu falo, pô, isso aqui não é só uma técnica de doma, é uma filosofia de vida, né? Você precisa viver aquilo, você precisa estar focado naquilo e aquilo ser agradável. Para um cavalo, o seu estado de ânimo, o seu estado de espírito faz diferença. Se você entrou bravo no redondel, se você entrou sem paciência no redondel, é muito provável que ele perceba, é muito provável não, 100% de chance de ele perceber o seu estado de ânimo, né? E aí ele vai estar refletindo isso que você está sentindo. E aí é importante que você tenha essa consciência de baixar a sua adrenalina para baixar a adrenalina dele. Você baixar a sua ansiedade para baixar a ansiedade dele. E às vezes, para baixar o seu medo para baixar o medo dele. E você conseguir ir fazendo essa leitura, né, para que o seu cavalo vá refletindo essa situação. Então, a partir do momento que você tem autocontrole, a partir desse momento que a sua estabilidade emocional tomou conta daquele ambiente, o seu cavalo também vai estar estável. Então, lembre-se,
Toda vez que a adrenalina estiver baixa, o aprendizado vai estar alto. E toda vez que a adrenalina estiver alta, o aprendizado vai estar baixo. Uhum. Leonardo, eu gostaria, né, provavelmente tem alguém que possa estar assistindo a gente agora que ainda não teve contato com e-book, conhece pouco ou conhece nada sobre o comportamento, né, do animal. Eu gostaria que você falasse assim, sucintamente sobre como um animal vê um homem, né, e por que ele foge do homem, né? Legal. Bem, desde os tempos primórdios, né, o ser humano é um predador dos cavalos. Então, utilizávamos cavalos como alimento, né? Depois utilizamos cavalos como máquina de guerra. E até hoje, por incrível que pareça, ainda tem gente que judia de cavalo. Então, o cavalo entende o ser humano como um predador. O único predador bípedes, ou seja, que anda sobre duas patas, de olhos frontais, somos nós. Então, o cavalo traz isso no seu código genético, né? Então, no primeiro momento, o cavalo nos entende como um predador e ele, por ser uma presa na natureza, um indivíduo de fuga, toda vez que vê um ser humano que ele ainda não confia, porque isso não foi trabalhado na cabeça dele, ele vai fugir, né? Então, qual é a primeira defesa do cavalo? Fugir. Se ele não tem para onde fugir, aí, dependendo da dominância, ele pode se defender, se atacar, né? Dependendo da sua atitude também. Então, precisamos ser para um cavalo. Ser aquela pessoa que ele pode começar a confiar. E para que isso aconteça, a gente tem que ter a atitude dos cavalos e começar a agir, né, de forma que a gente consiga ganhar a confiança. Então, eu sempre falo que existe um pilar para a gente conseguir iniciar um cavalo, que é em cima de um tripé, né? Que é confiança, lealdade e trabalho em grupo. A gente precisa que esse cavalo comece a confiar na gente e a gente confiar nele. Preciso que eles sejam leais a gente e a gente leais a ele, até que a gente trabalhe em equipe, até que ele entenda que ele é membro dessa equipe, que eu sou membro dessa manada. E aí, a partir desse momento, as coisas vão ficar muito mais fáceis de trabalhar. Então, você precisa mudar esse conceito na cabeça de um cavalo, né? Deixamos de ser predadores para começarmos a ser parceiros. Num primeiro momento, quando a gente entra no redondel, a gente vai trabalhar essas situações de medo e cócegas e vai chegar um momento que o mínimo que esse cavalo sabe é que não somos predadores, né? Por quê? Porque a gente já tocou pontos vulneráveis e não atacou. Então, esse cavalo fala, bem, predador ele não é, porque ele já teve a oportunidade de me atacar e não me atacou. E aí são os momentos que a gente vira de costas, né? Que a gente toca nele e sai, né? E aí volto a falar, é importante esse time, é importante essa situação de você tocar e sair, de tocar esses pontos vulneráveis, colocar pressão, aliviar a pressão. E aí esse cavalo fala, bem, se ele não é um predador, o que ele é então? Né? O cavalo é um indivíduo gregário, o cavalo é um indivíduo que gosta de viver em grupo. E quando ele entra no redondel, com um ser humano, ele vai buscar situações onde ele possa fugir, né? Vai achar um ponto de fuga, normalmente ele não acha no redondel, né? E aí você vê como é uma engrenagem, né? Então aí a gente volta naquele tema redondel que a gente já falou. Então é importante você ter um redondel seguro, um redondel alto, para quando esse cavalo acha um ponto de fuga, procure um ponto de fuga que ele não ache. Porque se você tiver um redondel pequeno que ele possa pular, ele vai tentar pular, ele vai tentar, se o redondel é fraco, ele vai tentar quebrar, né? O tamanho do redondel é importante, porque você precisa dar a oportunidade dele fugir, de sair da sua pressão. O redondel pequeno está na pressão o tempo inteiro, então ele tentou fugir, não conseguiu, está sentindo a pressão, ele pode te atacar. Então,
está tudo relacionado, né? Mas é importante que você consiga fazer com que esse cavalo, num primeiro momento, entenda que você não é um predador, você não quer o mal dele. Então, volta a falar, por ser um indivíduo gregário, por ser um indivíduo que gosta de viver em grupo, ele vai se dar a oportunidade, te dar a oportunidade, né, de que exista ali um relacionamento e, a partir desse relacionamento, você construir essa confiança, construir essa lealdade para que vocês possam trabalhar em grupo. E essa, na doma racional, né, Leonardo, que vale, né, a confiança, esse relacionamento de confiança, né, não na coerção, na força, né, porque muitas vezes o iniciante, a pessoa inexperiente, ele entra, ele vê o cavalo, um animal de grande porte, maior que ele, então é meio que intuitivo ele querer usar força para dominar aquele animal. Na verdade é o contrário, ele tem que conquistar, né, de forma sutil, né. São duas palavras importantes, né? Existe uma diferença muito grande entre você coagir um cavalo a fazer as coisas e você persuadir um cavalo a fazer as coisas. Então, quando você vai coagir um cavalo a fazer as coisas, você está usando força, você está sendo um chefe. E quando você vai persuadir um cavalo a fazer as coisas, você está usando a sua inteligência. Você está se tornando um líder. Tá? Então, eu quero colocar na cabeça do cavalo a vontade de me ajudar. E isso está muito relacionado. Então, a gente pode colocar isso também no espectro humano, né? A vontade intrínseca de ajudar, né? Então, quando você se torna um líder, você está estimulando aquele cavalo, aquela pessoa, a querer te ajudar. É importante que ele esteja motivado a te ajudar. Toda vez que existe motivação, existe inovação. Não é verdade? Então, quando você trabalha como um chefe, que você vai coagi-lo a fazer, você vai usar a força, no caso do cavalo a força, mas no caso, né, no espectro humano, você vai usar o seu status dentro de uma empresa, onde quer que seja, que você vai usar a sua hierarquia dentro do que você tem, as pessoas até fazem as coisas. Mas será que elas vão dar o máximo delas? Será que esse cavalo vai dar o máximo dele? Né? Existe uma diferença entre performance, tá? A performance que você quer e a performance que é o suficiente para ir levando, né? Então, quando o cavalo, a pessoa está motivado a fazer, ele vai fazer o suficiente para se superar. E eu não quero que ele faça o suficiente para ir levando, né? Então, essa situação de você persuadir as pessoas, os cavalos a te ajudar, vão fazer uma diferença muito grande. Então, um cavalo que muitas das vezes tem genética para isso, né? Tem linhagem para isso, tem a parte nutricional para isso. Teria todos os quesitos que faria com que ele fosse um bom cavalo, falando de esporte, todos os quesitos para que ele subisse no pódio. E muitas das vezes, no treinamento, na forma que você inicia, na forma que ele percebe o ser humano, ele vai fazer o suficiente para ir levando, porque ele foi coagido a fazer. Então, ele não tem essa motivação intrínseca. Eu quero colocar na cabeça do cavalo a vontade de me ajudar e a vontade de fazer. Tá? Então, é importante dizer que o cavalo, ele é possível que você coloque na cabeça dele a vontade de trabalhar, a vontade de se exercitar e fazer o máximo dele. E como eu faço isso, Leonardo? Aí a gente entra um pouco naquela questão do castigo, né? Qual o maior castigo do cavalo, qual o presente, né? Então, essa questão de eu saber trabalhar, de eu saber tirar pressão, né? Tudo isso envolve, é isso que passa
faz ele entender, né? A gente já falou de time aqui antes e vamos voltar a falar de time agora, né? O cavalo é, por natureza, um preservador de energia. Então, pra vocês terem ideia, um cavalo na natureza, solto, ele pasta 18 horas por dia. Então, agora vamos falar um pouquinho de anatomia e fisiologia. O cavalo tem um estômago muito pequeno, o intestino muito grande. O intestino do cavalo pode chegar a 32 metros. Então, um cavalo necessita comer pouco e constantemente, né? Então, na natureza, ele come, caminha, come, caminha, come, caminha. Isso faz com que ele estimule o peristaltismo dos intestinos e, dessa forma, ele não vai ter nenhum problema. Qual é o principal problema do cavalo doméstico, ou seja, do cavalo que ele trouxe para o estado doméstico? Cólica. Por quê? Porque a gente alterou nessa alimentação. Então, é importante que essa alimentação seja o mais fracionada possível para que ele não tenha problema digestórios ou digestivos, né? Mas, bem, eu falei isso tudo porque eu queria dizer que um cavalo é um preservador de energia. Ele não é como um predador, um leão, por exemplo, que come, come, come e fica 2 dias debaixo da árvore fazendo digestão. Ele precisa comer todo dia. E ele sabe que, assim, na natureza, se ele gastar energia a mais, essa energia pode faltar para ele depois, que ele não vai ter tempo de repô-la, né? Então, resumindo, se você consegue mostrar para um cavalo que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, ele vai tentar fazer isso, porque ele é um preservador de energia. Então, um erro comum que todo mundo comete é fazer um cavalo trabalhar exauridamente, ainda que ele já tenha acertado. Então, o maior prêmio para um cavalo, né, é o descanso, né? O agrado, o afago, o cavalo também gosta disso, tá? Mas como você consegue ensinar ele a fazer e a repetir, está estimulado a fazer a coisa certa, né? Então, assim como nós, quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de ser acariciado? Todos nós gostamos, dos cavalos também. Então, quando ele fez a coisa certa, elogie seu cavalo. Qual é a forma de elogiar o seu cavalo? Deixe ele descansar. Fala para ele, ó, quando você fizer, você descansa. Essa é a sua zona de conforto. Se ele não fizer certo, eu vou trabalhar até que ele faça. No momento que ele fez, ele vai ganhar o descanso. E aí você começa a usar aquela situação que o cavalo ele tem o pensamento associativo. Então, ele associa o descanso depois que ele faz a coisa certa. E aí, o que eu vou estar fazendo? Né? Toda vez que você elogia alguém por ter feito uma coisa, é muito provável que ele queira fazer de novo, né? Você está estimulando, motivando esse cavalo, essa pessoa a fazer, né? Então, se ele fez a coisa certa, descansou, fez a coisa certa, descansou, amanhã, quando ele voltar para o redondel, voltar para a pista, ele vai procurar fazer a coisa certa para poder ganhar o prêmio dele. E dessa forma, você vai começar a colocar na cabeça do cavalo a vontade de aprender mais, vontade de fazer melhor, né? Então, qual é o erro mais comum que acontece? Vamos dizer que eu estou ensinando meu cavalo a girar tambor, né? Cavalo de tambor. Meu cavalo foi lá, trabalhei, aqueci, fez tudo o trabalho aeróbico, né? E fez todo o trabalho devagar no tambor, de flexionamento e tal, e passei meu cavalo uma vez, foi legal, 2 vezes foi legal, eu falei, bem, agora eu vou passar uma mais forte. E passei e foi top. Aí, alguns, lógico, não são todos, né? Tem exceções, não, e hoje muito menos. O cara gostou daquilo ali, vai lá e faz de novo. Quer dizer, o cavalo dele já fez tudo que ele pediu. O cavalo já acertou, mas o cara quer mais. Por uma situação dele, o ego dele está falando isso. E aí, às vezes, o cavalo vai lá e erra. E aí vamos dizer que, não, então agora tá bom. Aí ele parou no erro ou no acerto? Parou no erro. Lembre-se, o cavalo tem um pensamento associativo. Então esse cavalo
vai associar aquela situação. Ele descansou quando? Né? Então, acontece muitas das vezes com cavalos que são um pouco mais arredios, por exemplo, cara que tem 2 cavalos. Um é sempre manso, sempre tranquilo, e o outro vai te testar um pouquinho. Então, aquele cavalo que te testa, vamos dizer que é uma pessoa menos experiente, montou nele, ele vai lá e empina. E aí o cara fica com medo e desce. O que esse cavalo vai associar? Opa, toda vez que eu empino, eu descanso. Então, ele vai criando essa barra. E nós mesmos temos que nos policiar, porque temos a tendência sempre de montar o melhor cavalo, né? O cowboy tem a tendência de usar o melhor cavalo para executar as tarefas. E aí a gente acaba não usando aquele cavalo que não está tão bom. Assim como as pessoas, pô, aquele cara sempre executa aquela coisa para mim e aquele cara não. E aí eu vou, no fim, eu começo a dar excesso de trabalho para o cara que é bom, para o cavalo que é bom. E os que não estão executando tão bem a tarefa, eu não dou trabalho para ele. Então, é importante que sejamos diligentes o suficiente para fazer com que esses que não estão executando tão bem comecem a evoluir também, né? Então, isso tudo é psicologia, puro comportamento, né? Mas, se você não estiver focado no treinamento, se você não estiver pensando no treinamento, as coisas não acontecem. Quantas vezes voltei e quantas vezes voltarei para casa pensando num cavalo que eu trabalhei e que não foi do jeito que eu gostaria. Então, é importante que a sua mente se mantenha ativa para que você busque novos artifícios, você busque novos flexionamentos ou novas situações, né? Então, quando você está focado naquilo, você consegue achar a solução. Eu já sonhei com cavalos e que no dia seguinte eu fui lá e falei, pô, isso aqui pode ser que dê certo. E fui lá e deu certo. Quer dizer, então, lógico, o dia a dia vai fazer com que você comece a ter mais cartas na manga, mais artifícios, né? Mas o que é o principal? É que você esteja focado, volto a falar, você esteja 100% na conversa, que você esteja 100% na vontade de se comunicar e se relacionar. E aí você começa a usar a sua imaginação e fazer com que as coisas aconteçam. Bem, quantas vezes falamos aqui também que você pode usar a minha experiência e a experiência de outros treinadores que já domaram muito mais cavalos ou treinaram muito mais cavalos, né? Porque o que eu já passei e o que estamos passando nos cursos que a gente vem filmando está no curso online, né? E aí, uma situação que você vai demorar para ver ou para presenciar está aí no nosso curso online. Então, você vai conseguir ver e guardar essa carta na manga para o dia que isso acontecer, você fala, o Leonardo fez isso. O Leonardo orientou o aluno dele a fazer isso. Eu vou tentar fazer também. Então, isso é conhecimento adquirido e que a gente consiga fazer essa situação de aprendizagem continuada, que é o que a gente vem fazendo hoje, não é, Emerson? No nosso curso online. Uhum. E toda situação nova que aparece nos cursos novos que a gente filma, a gente joga lá, né? Então, sem dúvida, o curso de hoje está muito melhor do que o primeiro curso. Porque quantos cursos a gente já filmou, quantos cavalos novos, situações novas apareceram que a gente colocou no curso atual, né? Então, aprendizagem continuada e estudo contínuo. Não pare de estudar nunca, né? Agora, o legal é esse atalho que a gente te dá, porque eu ralei para chegar, né? Hoje
com a experiência que eu tenho. Quantos cavalos passaram na minha mão, né? Quantos alunos passaram na mão para que isso aconteça. Então, reforço aqui, estude. Ah, você não sabe nada? Vai lá na internet, a gente tem um e-book que tem muita coisa do que a gente falou aqui. E é gratuito, a gente não vai te cobrar nada por isso. Pesquisa no YouTube nossos vídeos, né? Agora, temos, como já falei, o nosso curso online, que vai contar todas essas sequências ao vivo e a cores sem interrupções. Legal. Leonardo, para finalizar, um assunto assim que a gente tem muitas perguntas de internautas, né? Relacionado mesmo com essa relação, com essa questão do comportamento do cavalo, que as pessoas é muito comum elas, como eu sei, como eu interpreto cada reação de um animal, né? E uma pergunta bastante frequente, quando eu sei que o meu animal está estressado? Não necessariamente dentro do redondel, mas em qualquer lugar que ela esteja, no piquete, no pasto. Qual o sinal que que ele me emite demonstrando essa situação de estresse? Bem, esse estresse, ele pode exteriorizar num cavalo de várias situações. Então, assim, a gente tem os vícios de estabulagem, que não necessariamente ele esteja estressado com você, com o ser humano, ele está estressado com o mundo que ele vive, né? Então temos cavalos que, ó, isso aí é legal, da gente anotar, porque isso depois pode se tornar uma aula aqui, da gente falar de vício de estabulagem, tá? Mas esses vícios de estabulagem, não é porque o cavalo está muito preso, ou porque esse cavalo está trabalhando demais, ou porque essa alimentação está sendo feita poucas vezes, né? Então o cavalo vai ter ali a dança do urso, que ele fica se mexendo dentro da cocheira, cavalo que faz coprofagia, né? O cavalo come fezes, o cavalo come areia, o cavalo rói a cocheira. Então, são várias situações de estresse. E aí é importantíssimo isso. Então, vamos lá. Às vezes, você não está todos os dias passando dentro da cocheira, né? Você treinador ou você proprietário, mas quem é o cara que vai perceber essa situação? É o seu tratador, porque ele está todo dia ali. Ele sabe que hora seu cavalo come, assim, qual é o tempo que esse cavalo come, se ele come rápido, se ele come devagar. Ele sabe se esse cavalo estruma só num canto, se ele estruma na cocheira inteira, se ele bebe muita água, se ele urina muito. Então, assim, se é um cavalo que tem um metabolismo muito rápido, ou metabolismo lento, é um cavalo que engorda, é um cavalo que emagrece, é um cavalo que estava comendo bem e parou de comer. Então, repara quantas coisas a gente falou aqui que é observação. Então, a gente, até agora, falou de comportamento do cavalo na hora de tomar, né? Mas, bem, na hora de tomar, ou na hora de treinar, isso ali, a gente vai passar 1 hora e meia, 2 horas no máximo com um cavalo. E o resto das 24 horas? Ele deixou de ser cavalo? Não. Ele continua um cavalo. Ele não é um carro, não é uma moto que você estacionou da garagem, se acabou a gasolina, deixa ele lá. Ele é um cavalo. É um ser vivo e 24 horas por dia. Então, esse cara que trata vai me ajudar demais. Porque ele precisa ter essa percepção, ele precisa ter esse olhar mais profundo para saber o que está acontecendo com aquele cavalo, né? Ah, esse cavalo não come direito, esse cavalo ele demora para comer, e aí na doma ele é estressado. Bem, a gente já tem duas situações que se encaixam, ou seja, provavelmente esse cavalo tem um problema dentário. O cavalo está com ponta de dente, está com gancho, está com degrau, e isso vai refletir lá dentro do redondel. Quer dizer, essas informações que esse cara me deu, são de grande valia para a minha interpretação e, de repente,
a gente chamar o veterinário dentista e acabar com esse problema. Porque a gente sabe que ali existe dor, ali existe dificuldade. Né? Então, repara o quanto a gente está falando aqui de comportamento e o quanto é importante que você entenda de comportamento. Né? E isso não é lá, é no manejo geral, no dia a dia de um cavalo. Então, às vezes, um proprietário dá uma atenção muito forte para o treinador, né? E às vezes não dá atenção para o tratador dele, não dá treinamento para o tratador, porque esse cara é o cara que dá comida e limpa a cocheira. Só que esse cara ele está muito mais tempo que o treinador com esse cavalo, e isso vai fazer diferença para ele, né? Então, numa situação geral, todo o trabalhador de um centro equestre faz parte de um elo de uma corrente. Como se fosse um elo. Cada indivíduo é um elo de uma corrente. Se esse indivíduo está ruim e esse elo quebrar, ele vai fazer diferença lá no fim do treinamento. Então, é importante que as pessoas estudem comportamento, psicologia e natureza. É importante que as pessoas estudem um pouco de manejo. É importante que as pessoas percebam essa situação de estresse do cavalo, né? E aí, a partir daí, isso vai mudar. Esse cavalo vai estar mais feliz, vai estar mais relaxado, e isso vai reverter lá dentro do redondel, dentro da pista, dentro da competição, onde quer que seja. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom, Leonardo. Bom, então você que está nos acompanhando agora, né, reforçando essa questão de estudar. O Leonardo sempre fala bastante nisso, porque esse foi o caminho do Leonardo. Então não basta você assistir vídeos hoje. Você assiste vídeo, às vezes, até pela questão de tempo. O vídeo é mais rápido e tal. Mas o seu aprendizado vai ser rápido e superficial também. Então, se você quer se aprofundar, realmente aprender, estude, não tenha preguiça. E nós estamos disponibilizando na descrição desse vídeo, logo abaixo desse vídeo, o link para você acessar, baixar o e-book. Então, não tenha preguiça. Se você não doma, mesmo que você não doma, mas você gosta de cavalo, você tem curiosidade sobre animais, isso vai ser muito bom, vai mudar a sua concepção, você vai entender muito melhor sobre os cavalos. Tenha certeza que vai melhorar muito a sua vida, tá? Então, a gente sempre reforça isso, não tenha preguiça, não se apegue só a vídeos. Leonardo bate sempre nisso daí. Então, faça diferente, seja diferente. Olha, deixa eu só acrescentar aqui uma situação que eu falei, comentei ontem na mesa do almoço, com minha esposa e outras pessoas, que eu tinha o hábito, o hábito maior de ler há 4, 5 anos atrás. Eu sempre estava com um livro. E diminuí esse hábito. Por quê? Você está à toa, onde você vai? Você vem aqui. Antes eu estava à toa, eu abri um livro para ler. Então, aproveitando que é começo do ano, e a gente sempre tem no começo do ano aqueles objetivos a se cumprir, né? Que a gente se promete fazer. Então, uma das coisas que eu prometi para mim mesmo foi diminuir o tempo gasto nas redes sociais, o tempo assim gasto sem necessidade. Então a gente tem tempo que a gente investe nas redes sociais e tempo que a gente gasta para poder ler mais, para poder voltar ao hábito que eu tinha de ler. Então foi isso, foi eu tentar manter a forma, tentar me alimentar melhor e tal, né? E aí a gente sempre busca aí saúde e paz para poder trabalhar e graças a Deus isso vem acontecendo. Mas se eu posso dar um conselho para você hoje,
que está nos assistindo e quer se tornar um profissional diferenciado, estude, tá? Então, vou te dar como fala? Uma missão. A primeira missão a ser concluída é: leia o nosso e-book, você vai ver que isso vai fazer diferença para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, né, por estar aqui conosco mais uma vez. Dá o seu like aí no vídeo, se você gostou. Comente com amigos, né, para a gente poder aumentar ainda mais essa nossa comunidade. Você também vai ativar o sininho aí para você receber a notificação de vídeos novos, né? E estamos juntos aí. Mande as suas dúvidas, mande sugestões de temas aqui, que a gente vai fazer de tudo para poder estar te ajudando ainda mais, né? E a gente está aí aprendendo cada dia mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço, tamo junto. Valeu. Um abraço.